Olá, ousados, bom dia! Que o Senhor Deus possa abençoar o nosso mês de setembro. Passando aqui porque tem uma palavra queimando no meu coração. Eu ia fazer um conteúdo lá no Instagram, só que eu falei, não, cara, vou transformar também no Facebook. Se você não tem acompanhado meu trabalho lá no Instagram, te convido, cara. Entra lá no Instagram, tenho muitos amigos aqui no Facebook, vou ficar muito feliz. E os amigos do Facebook, seguir lá no Instagram também, tá? Lucas Souza, underline oficial com 2F. Segue lá, pra você ver, eu estacionar o carro, eu ia entrar agora, né, pra trabalhar no escritório. Só que essa palavra tá queimando demais, cara, em meu coração. Eu quero transbordar na sua vida também. Quando Cristo Jesus está diante da mulher no poço em Samaria, ele vai falar algo para essa mulher que nós precisamos nos atentar. Nós precisamos entender o que Jesus estava falando para ela e nós devemos tomar de posse para a nossa vida também. João capítulo 4, versículo de número 10, ele vai dizer para essa mulher o seguinte: Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. E aí ele continua, depois da indagação dessa mulher, versículo 13, ele vai dizer: qualquer que beber dessa água terá sede novamente. Ele está falando da água que está no poço de Jacó. Você conhece essa história. Eu estou pregando para crente. Estou pregando para crente. Estou pregando para quem lê a Bíblia. Estou pregando para quem acredita na palavra do Senhor. E ele vai dizer que quem bebe da água natural, a água que estava no poço de Jacó, todo esse que bebe dessa água volta a ter sede. Mas o versículo 14 ele vai dar um mais. Mas, fala, varão, tudo tranquilo? Na benção. Então ele vai falar no versículo 14: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Mas a água que eu lhe der será nele uma fonte de água que terá uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Conseguiu entender aqui a quantidade? Deixa eu ver se a minha live tá beleza. Consegui ver a quantidade de informações importantes que a gente precisa absorver para uma vida espiritual natural. Não tem melhor expressão para dizer do que essa: uma vida sobrenatural natural, uma vida espiritual natural. Pronto, achei uma vida. Como assim? Primeira coisa que a gente precisa entender é que Jesus, ele é eterno, cara. Tudo aquilo que vem dele vem para a eternidade e vem da eternidade. Ele veio da eternidade, se fez carne, mas ele gerou na terra a essência eterna. Ficou difícil para você? Vou resumir para você, melhor ainda. Ele é o plano eternal de Deus para o homem. O homem, ele se torna mortal através do pecado. O pecado leva consigo um salário que é a morte. Mas o gratuito de Deus, a Bíblia vai dizer que o dom gratuito de Deus é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, todo aquele que está em Cristo, que é a videira, recebe dessa videira eternidade. Precisamos entender o que é eternidade. Eternidade é aquilo que não tem fim, cara. Vou repetir, eternidade é aquilo que não tem fim. Mano, a gente está vivendo numa vida hoje que tudo se leva a olhar para aquilo que é finito, cara. A terra está repleta de coisas que são finitas. A terra está repleta de coisas que são termináveis, coisas corruptíveis, coisas que se acabam, coisas que deteriorizam,
coisas que são roubadas, coisas que começam agora e terminam amanhã. Isso é o fruto de uma terra que a sua origem é uma origem que está no pecado, cara. E nós muitas das vezes estamos investindo a nossa vida, o nosso tempo, naquilo que é finito, naquilo que acaba. Então a primeira coisa que eu quero alertar para uma geração pós-Covid-19, eu estou falando para uma geração passando pela maior guerra que nós enfrentamos na nossa geração, que é o quê? Um vírus que é só Deus que pode combater, só Deus que pode trazer a solução. A vacina é justamente para mostrar para nós um combate, mas não extermina o vírus. O único que tem poder para exterminar esse vírus é Deus. Então por que Deus não exterminou esse vírus? Tem um propósito em tudo isso. Qual é o propósito? É nos levar a ter sede das coisas espirituais. É nos levar a ter sede daquilo que não tem fim. É nos levar a desejar aquilo que vem de Deus, porque aquilo que vem de Deus não nos traz medo, mas nos traz segurança, que não vai ter fim, não vai acabar. Toda vez que nós olhamos para Cristo Jesus, nós olhamos para aquele que é eterno. Esse momento, esse ambiente é Deus querendo modificar o nosso olhar, porque o nosso olhar está muito limitado. Nós estamos gastando tempo olhando para aquilo que é finito. Precisamos olhar para Cristo Jesus. Ele está aqui justamente trazendo para essa mulher: ei, mulher, a sua vida, tudo aquilo que está na sua volta vai te limitar, vai acabar com você, ou está acabando com você. Você precisa olhar para aquilo que vai te gerar uma vida para a eternidade. Então, quando Cristo Jesus chega para essa mulher e fala para ela: olha, se tu soubesses, se tu conhecesses o dom de Deus. Nós precisamos conhecer o dom de Deus. E que dom de Deus é esse? É a eternidade em Cristo Jesus. A eternidade em Cristo Jesus é o maior dom de Deus para o homem. É o maior presente. É o maior investimento de Deus para o homem. É a eternidade. Se o homem não desejar ser eterno em Cristo, através de Cristo, agradecendo a Deus, querendo estar com um Deus que é eterno, nada mais que Cristo for fazer para o homem vai satisfazer o homem. Nós estamos com nossos olhos voltados às coisas que são finitas. Cura é bom, só que sabe qual é o fim da cura? A morte, cara. Receber promessas ministeriais é muito bom, mas sabe aonde finaliza o ministério? Na morte, cara. Porque um dia, se o Senhor não me arrebotar, o meu ministério vai terminar vai terminar quando eu morrer. Salvar-se-á se eu olhar para o meu ministério com um olhar de legado, com um olhar de paternidade, com um olhar de discípulo. Se eu investir o meu ministério em outras pessoas, vai ter uma salvação, porque essas pessoas vão levar o ministério, o ensino adiante. Mas se eu não fizer discípulos, o meu ministério finaliza na minha morte. Nós precisamos entender que o dom de Deus está na eternidade. Logo, se o dom de Deus está na eternidade, uma coisa eu preciso gastar tempo, é o quê? Conhecendo esse dom da eternidade, que é quem? Personificado. Primeiro, Jesus. Segundo, quando ele chega e fala para a mulher, no versículo 13 de João capítulo 14, ele vai dizer: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Que água é essa que ele dá, que tira a sede do homem? Essa água é mais do que a palavra.
Como assim, Lucas? Essa água é um Deus. Que Deus é esse? Essa água que ele dá se chama Espírito Santo. Nós precisamos nos apaixonar pela pessoa do Espírito Santo. Ele nos deu o Espírito Santo. O Espírito Santo é a eternidade de Deus morando em mim, habitando em mim, como Deus da minha vida que me guia, que me conduz. Como eu falei, eu estou dentro do meu carro porque eu ia estacionar o carro, mas o coração estava queimando. Ele falou: Lucas, transborda, prega, fala, divulga, compartilha, não fica só em você. E é o que eu estou fazendo porque Ele tem me guiado, Ele tem me conduzido. O que Ele quer fazer contigo? Ele quer também ser o Senhor da sua vida. Porque essa água que Cristo entregou para nós, que Cristo nos dá, não dá sede, ou seja, não é finita. Nós precisamos investir tempo nessa água, nós precisamos beber dessa água continuamente, fazendo com que Cristo, que nós temos acesso a beber. Ou bebendo dessa água, eu não vou precisar beber novamente. Não, eu preciso entender. Uma vez que eu beber dessa água, eu vou querer voltar a essa água, porque essa água ela é saborosa. O que eu estou dizendo para você não é beber a água porque eu tenho sede, é dizer para você que eu estou bebendo a água porque essa água tem gosto, cara. Mas Lucas, a água ela não tem sabor. Mas a água de Cristo é saborosa, a água de Cristo é gostosa, a água de Cristo é apetitosa. Eu não bebo dessa água porque eu tenho sede, eu bebo dessa água porque eu tenho prazer em beber ela. Essa água é o Espírito Santo, essa água é a pessoa da eternidade de Deus habitando em mim através do Espírito Santo. Ei, crente, ei, jovem, ei, adolescente, ei, obreiro, ei, pregador, ei, cantora, ei, líder, ei, pastor, beba da água porque ela tem gosto, beba dessa água porque ela é gostosa, beba dessa água porque ela tem sabor. Tenha comunhão com o Espírito Santo de Deus, derrama na presença dele, dê tempo a ele para que ele possa gerar sabor em você. Dê tempo a Ele para que Ele possa, através da palavra que é Cristo, trazer comunhão eterna. E quem tem comunhão eterna não vai ter dificuldade de enfrentar essa vida. Porque essa vida, igual nós estamos vivendo aí, é uma vida de luta diária, constante. São dias mais que nós temos que vencer. Mas se nós encontrarmos sabor na água que Cristo nos deu, se nós encontrarmos sabor na água que Cristo dá, se nós encontrarmos sabor na água que é o Espírito Santo, tenha por certo, o dia será gostoso, o dia será prazeroso, o sorriso não vai nos faltar, a vontade de fazer para Deus nunca vai nos faltar. Nós seremos impulsionados a criar coisas novas para Deus, nós seremos impulsionados a pregar, nós seremos impulsionados a evangelizar, nós seremos impulsionados a fazer discípulo, nós seremos impulsionados a doar o nosso tempo aos órfãos, à viúva, aos pobres. Nós seremos impulsionados a ofertar, a ofertar na vida de missionários, a dizimar na casa de Deus para que seja abastecido o tesouro do templo, porque nós temos sabor na água do Espírito Santo. Que Deus dê a você sede e dê a você também paladar para beber cada vez mais dessa água do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Passando só para reforçar, segue o nosso trabalho lá no Instagram, tem sido um trabalho lindo e abençoador. Segue a aceleradora MO Estilo, tem sido um trabalho maravilhoso. Até aqui nos ajudou o Senhor. Nós somos o Samuel de Deus, a qual fomos gerados para ser entregue ao templo e fazer a vontade do Pai. Nós estamos aprendendo com o sacerdócio do Espírito Santo.
Ele está nos ensinando o que nós devemos fazer nessa geração. E no tempo dele, ele vai soprar. E quando ele soprar, nós seremos precursores de pessoas como Davi, segundo o coração de Deus. Eu creio assim. Se você crê assim também, compartilha, viva isso, nos segue e continue orando pela nossa vida, porque hoje o que nós mais precisamos é de oração. Que Deus abençoe, forte abraço, valeu!